E aí, eu pergunto para você, você já ouviu a propaganda eleitoral aí do seu município? E aí, o que você achou? É igual a minha, né? Uma merda, né? Fala a verdade. Tudo uma cambada de mentiroso. Aqui na minha cidade tem 3 dos candidatos, aliás, uma vice e 3 candidatos a prefeito, que já foram vereadores. Vocês acham que algum deles teve a capacidade de falar: eu, quando vereador, trabalhando por esta cidade, fiz isso, aquilo, outro? Nenhum! Porque nunca fizeram nada. Vereador é uma merda, vereador só serve para nos roubar. Vereador, ele não pode entrar com um projeto de construção de porra nenhuma, porque ele não pode produzir despesa. Agora, quando o executivo fala, olha, eu quero fazer tal obra em tal lugar ao custo de 1 milhão, o vereador pode aumentar, claro, não demais também, ou diminuir essa verba. Mas ele não pode apresentar o projeto daquela construção. Ele não tem autonomia. Ou seja, mas se ele criar lá uma arrecadação, tal, não pode. Não tem como, o vereador não tem esse poder. Vereador e merda é a mesma coisa, aliás, eu prefiro a merda. Dentre eles também, dos candidatos, teve um que teve a coragem de falar que trouxe, quando deputado estadual, trouxe 7 milhões de reais para a nossa cidade. Gente, as emendas do deputado estadual são no valor de 600 mil reais. O cara trabalha com 15, 20 cidades. Ele distribui 50 mil para uma, 100 para outra, 20 para outra e tal. É o máximo. Mas o cara vai lá e fala isso. Mas não tem lei nenhuma. Isso aí, no mínimo, se fosse para aplicar a lei, é fake news. Mas e daí? A lei do fake news só funciona para quem é partidário do presidente Bolsonaro. Aliás, eu já falei aqui, eu fico puto, eu sou brasileiro, me orgulho do meu país, tem uma língua oficial que é a língua portuguesa. Agora os caras vão me fazer uma lei, uma CPI para ser votada no parlamento brasileiro, no legislativo brasileiro e aprovada depois também dentro do Supremo, em inglês, falando fake news. Mas por que eles botam em inglês? Porque cada um interpreta do jeito que quiser, a tradução praticamente é livre, não existe uma tradução oficial. Aliás, fake news, para traduzir o pé da letra, é mentira. Mas se fizesse uma lei falando que é proibido mentir, fechavam todas as televisões, que 99% do que elas trabalham é mentira. Mas como elas não são do lado do presidente Bolsonaro, vale tudo. Mas eu, você, se brincar, eles vão falar que eu estou falando fake news. Por exemplo, eu vejo, acho até que já falei, vou falar de novo. Na eleição desse ano, se você descobrir um candidato a prefeito ou vereador que seja advogado ou médico e votar nele, é porque você é filho da puta. Não vote nesse povo. Para você ter ideia, hoje advogado manda no Brasil. Mas se o cara fizer uma lei, a primeiro lugar onde uma lei passa lá no Congresso Nacional é na Comissão de Constituição e Justiça. Eles não deixam entrar se não for advogado. Eu já passei lá, eu era chefe de gabinete, eu trabalhei lá. Tem que ser advogado. Aí, se você fizer uma lei para baixar R$ 1 do salário do advogado, eles já falam, não, é inconstitucional e pronto, acabou. Não vai para plenário, porque ela tem que ir para plenário para ser votada. Não vai. Aliás, quando a lei é de muito interesse deles, eles fazem ela como lei terminativa, não vai nem plenário, ela é aprovada na comissão e passa a valer. Então, gente, o que mais tem lá é advogado. A profissão mais bem representada lá é advogado. Em segundo lugar é médico. E aí eles fazem o que querem lá dentro. Então não vote nem em médico, nem em advogado. Ou seja, mas o meu primo é advogado, mas é uma pessoa boa. Só de ser advogado já é um filho da puta. Não pode ser bom, não tem jeito. Eu nunca esqueço
Meu falecido pai um dia me falou assim, meu filho, pensa bem no que você vai formar, porque tem certas profissões, por exemplo, se você formar em direito, na época eu falava direito, né? Se você formar em direito, ou você vai ser rico e ladrão, ou burro e pobre. Não tem outra opção. Então, médico é a mesma coisa. Graças a Deus aqui na minha cidade não tem nenhum médico. Aqui sempre teve médico candidato, muitos se elegeram, foram prefeito e tal. Não tem esse ano. Mas em compensação, o que tem de médico na propaganda dos candidatos fazendo declaração, nossa senhora, é um absurdo. Agora, eu tenho a sugestão. Aliás, ela já foi apresentada, mas infelizmente derrubada dentro do Congresso Nacional. E isso funciona. Eu, por exemplo, por causa do meu problema de artrose, e como eu tinha bastante conhecimento em Brasília devido ao tempo que eu fiquei lá, eu consegui uma consulta no SARA, que é o maior hospital nessa área de ossos e tal. E aí eu fui lá para consultar e conversando com o médico, batendo papo. E aí eu brincando, né, falei, escuta, e se eu combinar, se me opera fora daqui? Falou, Sérgio, não brinca não, eu não posso, nós não podemos, nós temos um convênio. E é SUS, hein? SUS. Nós temos um convênio aqui assinado que nós só podemos trabalhar aqui, é dedicação exclusiva. Se eu atender uma pessoa fora daqui, eles me mandam embora e me prendem até ainda. A única coisa que nós podemos fazer é dar aula numa faculdade de medicina. Não é dar aula em cursinho, não. Nós só podemos dar aula em faculdade à noite, fora do horário de trabalho. Mas de resto, nós não podemos fazer nada fora disso aqui. Eu só posso atender aqui e acabou. Falei, o senhor está satisfeito? Ele falou, estou muito satisfeito. Eu ganho o suficiente para tratar da minha família, deixar meus filhos estudando em colégio particular, eu não tenho queixa para reclamar. Na época era 15 mil o salário. Hoje, eu acho que na votação que teve lá, ainda era 15 mil, foi até baseado nisso. Foi apresentado um projeto de lei no Congresso onde médico da área pública ganharia 15 mil, mas dedicação exclusiva. Adivinha? Foi derrubado, a classe médica está lá dentro, tá, já derrubaram o projeto. Tal. Por que eu estou falando isso? Porque no município, o médico, aqui, vou falar da minha cidade, tem uma faculdade de medicina. Então o cara é professor lá, 2 horas por dia de aula. Aí depois o cara trabalha no postinho da prefeitura, mais 2 horas de aula. Aí o cara dá assistência no hospital das clínicas, que é da faculdade, mas ele pode ir tal, mais 2 horas de aula. Aí ele dá mais 2 horas numa clínica particular de um amigo dele. E teve casos, que eram até meus amigos, não minto, que eram donos de hospital. Porra, o cara trabalhava 12 horas na área pública e depois no hospital. Aliás, por último agora, teve um caso mais recente não, já tem uns 5, 6 anos atrás, aqui na cidade, teve um médico que ele declarou, quando foi interrogado sobre essa roubalheira, o dia para ele tinha que ter 26 horas. Ele não dormia, não comia, não cagava, não fazia nada. 26 horas tinha que ter o dia. Ele tinha 26 horas de contrato com área pública, área privada, diabo a quatro. Ou seja, é tudo uma farsa, tudo um fingimento. Agora, o dia que tivesse, põe 20 mil. Sérgio, mas é muito. Mas é melhor do que está hoje. Que botassem uma lei falando, o cara vai ter que ter dedicação exclusiva. Ele tem que ficar 8 horas lá no postinho, na UPA, na puta que pariu. Mas 8 horas de dedicação exclusiva. Ele vai trabalhar, vai ganhar 20 mil. Rapaz, ia ser um limpa. Porque a maior parte desses filhos da puta, na área pública, 2 horas de postinho, 2 horas de hospital das clínicas, não vão, gente. Não vão, é tudo combinado. Aí depois do fim de semana ele vai lá e assina os pontos tudo de uma vez só. Quando tem ponto do relógio, tem outro que vai lá, que tem a senha, o código e bate para ele. Médico não trabalha de jeito nenhum, trabalha na clínica deles. Você vai lá. Eu, na época, antes de ir no SARA,
Eu tava, que eu não aguentava mais de dor na época. Hoje eu já até acostumei, já convivo com a dor, nem ligo, nem sei se tem dor. Mas na época eu fui lá no Hospital das Clínicas aqui e eu fui primeiro nos 5 médicos. Todos eles a mesma conversa. Aliás, eu não fui só, eu fui num que era de veia, o outro era não sei do que, eu fui só para ver. A mesma conversa em todos. Não, Sérgio, eu para te atender aqui pelo Hospital das Clínicas e tal, você vai ter que esperar um ano, aqui demora um ano, é fila que não acaba mais tal. Faz o seguinte, vai no meu consultório, eu vou te dar o telefone da minha secretária, você combina com ela, eu vou te fazer um preço especial e atendimento mais rápido. Todos com a mesma porra da conversa. É tudo vagabundo, sem vergonha. Então o dia que fizessem isso, aí você quer ser da área pública? Tá cheio de neguinho recém-formado que quer trabalhar e tal. Não, você vai ficar aqui, você vai ganhar 20 pau e 8 horas por dia. O cara vai topar, você vai lotar de gente que quer trabalhar. Agora, esses vagabundos que não trabalham na área pública, que só trabalham no seu endereço particular, mas que na época de campanha faz campanha para prefeito e depois em troca recebe o empreguinho, isso aí ia acabar, gente. Aí o Brasil ia ter saúde de verdade. O resto que você vê candidatos falando que vai fazer esse programa, aquele programa, que vai o postinho vai atender, é tudo farsa, é tudo mentira. O dia que tiver um só, honesto, que não seja ladrão, vagabundo igual todos, ele vai falar assim, não, eu vou cortar essa mansidão de médico aqui. Vai ser 20 pau cada um por mês, mas dedicação exclusiva. Você ia ver o pulo que a saúde do Brasil ia dar. Mas tem algum para fazer isso? Tem algum? Você pode ver os candidatos, todos eles vão prometer. Um vai prometer aumentar o SAMU, o outro vai prometer os corujão, o outro vai prometer... Todo vagabundo mentiroso igual. Todos. E infelizmente nós vamos ter que votar no erro. Eu não. Eu já não preciso, já tenho idade para não precisar votar mais. Se tivesse pelo menos um, e aqui tem mais de 10 candidatos, se tivesse um que valesse a pena, eu até faria o sacrifício e iria lá votar com visto para o Bolsonaro já sem precisar. Talvez eu até vote de novo se o Bolsonaro for candidato em 22. Se até lá ele ainda estiver vivo ou durar, talvez eu vote nele. Mas esses vagabundos que estão aí, eu não voto em filho da puta nenhum. Tchau pra vocês, boa sorte, se é que ainda existe salvação para nós.